Cláudio Canha. Sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Guimarães, Durval Amaral, Ives Linhares, dos auditores Tiago Barbosa, Cláudio Canha, procuradora do Ministério Público de Contas, Ângela Cássia Costaldello, declaro aberta a sessão ordinária número 46 desse pleno. Ausente o conselheiro Ivan Bonilha em razão de férias, estando convocado o auditor Tiago Barbosa. Ausente o auditor Sérgio Valadares, também em razão de férias. E está convocado o auditor Cláudio Canha para a composição do quórum, conforme portaria. Coloco a ata da sessão 45, de 11 de dezembro passado, para discussão e homologação. Está em discussão. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos em mesa, comunicando desde já que, de acordo com o Acordo 3982, exarado em novembro de 2013, apresento um sucinto relatório do projeto Lei de Acesso à Informação, realizado em parceria com universidades, o LAI Social sendo um projeto pedagógico de avaliação e monitoramento das ações voltadas ao cumprimento da Lei Federal 15.527, tendo por base as informações referentes aos exercícios de 2013 e 2014. Para o desenvolvimento desse trabalho, foram aplicados critérios de transparência ativa, passiva, visando a análise dos portais de transparência que resultam em achados e recomendações, e na edição de ranking dos 69 municípios estudados. Apresento, assim, seguintes propostas de encaminhamento à consideração. 1. Editar ato normativo que disponha sobre diretrizes e medidas a serem observadas pelos jurisdicionados. Divulgar os resultados, inclusive em eventos e seminários. Capacitar os jurisdicionados por meio da Escola de Gestão Pública. Remeter cópia do presente relatório, do seu caderno de metodologia anexo e da ata da sessão em que for proferido o comunicado aos seguintes destinatários: TCU, Controladoria Geral da União, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e universidades, bem como os observatórios sociais. Recomendar a implantação de monitoramento no exercício de 2015. Este é o sucinto relatório que faço. Está aberta a palavra para comunicações e inclusão de processos. Conselheiro Ives Linhares. Senhor presidente, apenas para devolver ao conselheiro Nestor Batista o processo de embargos de declaração 425.076.14 e ao conselheiro Ivan Bonilha o recurso de revista 278.782.14. Muito obrigado. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, para incluir em pauta 106.0107.14, férias de membro do tribunal, liberatória 110.03.11.14, Lindo Oeste, 109.425.7/14, São João do Ivaí. Continua a palavra. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para comunicar, solicitar a inclusão em pauta da certidão liberatória 100.587, 108.588.6, 87.8640 e 108.542.8, todas de 2014, e também uma comunicação prevista no artigo 436, que por meio do acordo 2705-2006 foi negado o registro à aposentadoria do Sr. João Aparecido Desplanches. Todavia, em decisão judicial, o
Tribunal de Justiça reformou a sentença porque entendeu que o julgamento da administração atentaria contra a segurança jurídica, pois já estaria aposentado há mais de 10 anos. Rejeitados em base de declaração, os autos foram remetidos ao STJ, ao qual foi denegado o seguimento. E também negado seguimento a agravo regimental, por isso que comunico que o referido do acordo foi anulado por decisão judicial transitada e julgada. E também solicitar a inclusão em pauta de uma comunicação de irregularidade, uma cautelar 104.507/44/2014 do município de Maringá. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para solicitar a devolução dos processos 23, 82, 4206, 60, 87, 4407, ambos da pauta do senhor corregedor. O Vitor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa de processo de membro do tribunal, processo 11.06.514 de 14, e também de duas certidões liberatórias, uma do município de Nova América da Colina, 11.21.55614 e Ourizona 10.20.89014. Para o relato da pauta, passa a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, tenho 106.010.7/14, solicitação de férias, procuradora Célia Rosana Moro Cansu, onde as informações são favoráveis a partir do dia 5 de janeiro de 2015. E a proposta do relator é pelo deferimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. Certidão liberatória 110.0311/14, município de Lindoeste. DCM informa pendências no envio do SINAM, DAT, DICAP, Diretoria de Execuções não encontram óbice. Ministério Público acompanha a DCM. A proposta do relator é pelo deferimento. Em discussão. Votação. Aprovado. 109.425.7/14, São João do Ivaí. Certidão liberatória. Também a DCM encontra pendências no SINAM, diretorias DAT, DICAP, execuções são pelo deferimento. O Ministério Público acompanha a DCM. A proposta do relator é pelo deferimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. 477.181.14, recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas, decisão da primeira Câmara que determinou o registro de pessoal e não houve manifestação do Ministério Público. A diretoria de pessoal é pelo provimento, o Ministério Público, claro, acompanha, e, para evitar nulidade, a proposta do relator é pelo conhecimento e provimento. Em discussão. Votação. Aprovado. 560.771.14, São Sebastião da Amoreira, recurso de revista. Primeira Câmara julgou irregulares com aplicação de multa, transferência voluntária da Secretaria da Educação ao município, em razão da ausência do plano de trabalho do convênio. Este plano foi juntado posteriormente. A DAT é pela regularidade, mas manteve a ressalva. Ministério Público é pelo conhecimento e provimento, julgando regulares. E a proposta do relator acompanha o Ministério Público pelo conhecimento e provimento, julgando regulares a transferência. Em discussão. Votação. Aprovado. Eu tenho ainda, senhor presidente, uma consulta que está adiada, pretendia relatar hoje, mas esteve com vistas ao conselheiro Ivan Bonilha, que manifestou o desejo de apresentar algumas sugestões. Como está em férias, não deixou as sugestões, não é? Então eu vou
solicitar que continue adiado. Está adiado. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais colegas de plenário. A pauta está atendida. Esta presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio a pauta pelos processos que incluem pauta, que são certidões liberatórias do município de Tomazina, 100.587/2014, 108.588/2014 Goioxim, 87.8640/2014 Marechal Cândido Rondon e 108.542/2014 do município de Ângulo. Nesses processos, eu vou relatar em bloco porque são questões similares. Basicamente, a exceção do município de Cândido Rondon, todas as informações da DEX e da Diretoria das Transferências são para a iniciativa de impedimento. No município de Cândido Rondon, há uma informação da Diretoria de Execuções que tem uma execução ainda pendente de análise se foi cumprida ou não. Esse processo foi para a DIFOP, que solicitou também trabalhos complementares, mas existem várias informações no processo que mostram que o município está atendendo ou está buscando atender o relatório de inspeção realizado por esta Corte. Num primeiro momento, eu sempre tinha entendido que cabe ao juiz originário liberar as obrigações, ou seja, o executor. Mas aqui nós estamos com uma certidão liberatória, tem um precedente do conselheiro Ivens, que permite que o órgão colegiado possa, para efeito liberatória, avaliar as medidas que estão sendo adotadas, embora ainda não concluídas por parte da instrução. Isso foi acotado já para a primeira Câmara e também pelo Tribunal Pleno, se não me falha a memória, né, conselheiro? Então, eu estou adotando essa linha, porque existem várias informações. Eu não estou liquidando a obrigação, porque isso cabe ao juiz originário. Estou avaliando para efeito de decisão liberatória. Nas outras 4, o problema é o descumprimento da agenda de obrigações. Eu ainda continuo sustentando um diferimento, mas sei que sou vencido tanto na Câmara como nesse Tribunal Pleno. E eu vou fazer assim agora a vingança do derrotado. Eu vou votar para o indeferimento, mas o conselheiro Durval tem um voto a favor em todos e vai ficar relator de todos os acordos, se assim entender o Pleno. Concorda, conselheiro Durval? Vossa Excelência relatou e já encaminhou a minha proposta, então não tenho mais nada a acrescentar. Eu realmente tenho essa divergência, porque uma vez cumprida a agenda de obrigações, as decisões têm sido reiteradas da Corte, então realmente é pela liberatória. O conselheiro Fernando propõe minha proposta é para indeferimento, como eu fiz já na Câmara, tenho feito, porque entendo que a agenda de obrigação deve ser cumprida. Mas o conselheiro Durval e os integrantes da Câmara e do Pleno entenderam que não é motivo suficiente o descumprimento da agenda de obrigação, até em função dos várias alterações de cronogramas que foram efetuados. Eu continuo mantendo, eu sou voto vencido, por isso que eu já encaminhei a votação para o conselheiro Durval pegar a relatoria do acordo. Já. E a minha proposta, senhor presidente, é pelo deferimento da liberatória. Então, nós temos a divergência, coloco em votação a proposta do conselheiro Fernando pelo indeferimento e a proposta que tem sido majoritária do conselheiro Durval pelo deferimento. Peço a manifestação do conselheiro Nestor Batista. Com o conselheiro Durval. Conselheiro Ivens. Também com a divergência, senhor presidente. Conselheiro substituto Tiago Barbosa. Também com a divergência, senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Com a divergência. Então, por 5 votos a 1, prevalece a proposta do conselheiro Durval. Eles têm acordo? Sim. Conselheiro Durval, então, fica encarregado de proceder os acordos. Continua com a palavra. Senhor presidente, tem um processo 104, 57 e 44 de 2014, comunicação de irregularidade, feito pela DIFOP, interessado no município de Maringá, na qual proferi um despacho pela suspensão do procedimento administrativo prévio de formulação e formatação de edital para
parceria público-privada na gestão de lixo da região metropolitana de Maringá. Esse processo foi feito a cautelar, eu trouxe ao pleno na quinta-feira passada, onde o município já tinha apresentado os seus esclarecimentos preliminares, foi encaminhado também, foi feita uma discussão entre o gabinete e a DIFOP sobre essas manifestações, e entendo que, em função do que foi apresentado pelo município, na realidade, todas as impropriedades suscitadas estão de caráter formal, não que não sejam relevantes, são de caráter formal, e tem algumas situações que já foram devidamente aclaradas, outras que ainda pendem de prosseguimento, ou seja, na formatação do edital, e entendo que não existe mais, neste momento, os motivos do perigo de dano, nem do fumus boniuris. Por isso que entendo que fiz o despacho, o número 2712/2014, pela revogação da cautelar, com o prosseguimento dos estudos, porque já foi feita audiência pública, né, uma série de procedimentos já foram feitos necessários ao cumprimento da lei das PPPs. A única situação que eu apresento é que esse processo deve ser objeto de monitoramento pela Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas, e também estou determinando ao município de Maringá que a cada 15 dias apresente as informações do andamento, as soluções adotadas, os instrumentos e atos produzidos para monitoramento tanto por esse tribunal, pelo relator, mas também pela Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas. Então, essa é a proposta que submeto à homologação do plenário. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho na sequência, os processos grande parte deles estão com vistas, mas tem um projeto de resolução que trata de proposta encaminhada pela Diretoria de Controle de Ato Pessoal e por esta presidência para a reformulação do sistema de análise dos atos sujeitos a registro. Esse processo basicamente refere-se a aposentadorias, revisões de proventos, pensões. Esse processo foi recebido pelo relator, foram encaminhadas as comunicações de estilo aos gabinetes dos integrantes desse plenário, também ao Ministério Público de Contas. Tivemos uma discussão preliminar tanto com a DICAP quanto o MP, também com o conselheiro Ives, que apresentou algumas sugestões. Os gabinetes interagiram com todas as unidades, apresentaram algumas redações alternativas, onde grande parte das soluções apresentadas pelo Ministério Público de Contas foram adotadas também do conselheiro Ives, e eu me permito a não relatar todas as alterações. Fiz o voto escrito, que basicamente adotam as posições com pequenas redações, sem alterar a essência da metodologia proposta da análise eletrônica dos atos sujeitos a registro, e releva apresentar, senhor presidente, que neste ato não está previsto os atos sujeitos a registro de admissão de pessoal, que seria objeto de uma normatização em separado, na medida em que comportam situações diferenciadas do que simplesmente os atos sujeitos a registro, porque temos exame de concurso, critérios a serem escolhidos, etc. E como é um sistema que envolve a análise eletrônica dos atos, né, não é só uma coleta de informações, acredito que tratar nesse mesmo instrumento tanto atos sujeitos a registro de aposentadoria, pensões e revisões e admissão de pessoal, poderia deixar não tão esclarecido quais são todos os critérios. Também tem uma proposta que foi discutida, e isso é importante, que os parâmetros e critérios dessa análise, do analisador dessa análise eletrônica, serão tratados em instrução normativa. Ou seja, por parte da presidência e também encaminhamento aos membros do tribunal, quais são os critérios que o analisador eletrônico vai adotar para emitir o juízo definitivo, seja pela regularidade, legalidade e registro, seja pela formação do processo em função de algumas inconsistências obtidas da coleta de informações e análise eletrônica dos dados. Isso significará uma grande rapidez para a análise dos processos dentro do tribunal, deixando a atividade fiscalizatória e os processos para assuntos não mais importantes, mas mais complexos do que simplesmente uma análise eletrônica. Que o sistema vai fazer hoje o que o técnico faz manualmente na prática, né? E que os relatores também fazem
ao receber os processos. Então, proponho, senhor presidente, a aprovação do projeto de resolução com essas alterações sugeridas, tanto pelo Ministério Público, pela DICAP e pelo conselheiro Ives, para os devidos fins e para que, em 2015, o futuro presidente já tenha um passivo menor de processo, né, conselheiro? Discussão. Para discutir. Na verdade, não é nem para discutir, é apenas só uma manifestação para enaltecer justamente a iniciativa de Vossa Excelência. Eu entendo que o Tribunal está dando um passo muito significativo para a agilidade nos seus procedimentos, e nisso o mérito, sem dúvida, é da atual administração, do nosso presidente, também, evidentemente, do diretor, Dr. Roberto Carlos. E, como bem colocou o Dr. Fernando, eu acho que essas medidas vão efetivamente agilizar em muito a nossa fiscalização. Eu tenho uma estimativa pessoal, e isso a nossa experiência com o trato dessas matérias de aposentadorias e pensões, que eu acredito que de 75% a 80% dos processos já vão ser automaticamente registrados por esse analisador eletrônico. Então, me parece que isso é um novo conceito que está sendo criado no tribunal, de que não é necessário que todas as atividades fiscalizatórias efetivamente virem processo, porque isso acaba demandando uma gama de serviço muito grande, quando pode já de início ser eliminado. Então, efetivamente, merece os cumprimentos a gestão de Vossa Excelência nessa iniciativa. Os pontos em que nós propusemos divergência, uma leve divergência, foram muito bem abordados pelo conselheiro Fernando, dizem respeito basicamente à necessidade de uma instrução normativa, delimitando esses critérios até para a nossa segurança, a segurança de todo o sistema, ainda com relação à exclusão dos atos de pessoal, que me parece que isso realmente é uma matéria que demanda uma análise mais complexa, né, quanto à qualificação de banco examinador, a seleção de empresas responsáveis, etc., até pelas inúmeras denúncias que nós temos recebido com essa matéria. E a outra modificação foi uma questão de procedimento apenas, com vistas justamente a resguardar o sistema da possibilidade de revisão de algum daqueles atos que tenha sido registrado por meio do analisador. Um procedimento simplificado, mas que gera a segurança de que pode haver uma nova análise, caso detectada em momento posterior uma irregularidade. Mas o registro, senhor presidente, é apenas de cumprimento a Vossa Excelência, e eu acho que realmente o Tribunal está abrindo uma nova fase, um novo método fiscalizatório que vai ser certamente mais efetivo quanto às reais competências, à real missão do Tribunal de Contas. Então, essa era a manifestação, eu agradeço, senhor presidente. Esta presidência agradece a Vossa Excelência as bondosas palavras, mas divide, se mérito houver, com toda a equipe. Está aprovado o processo. Senhor presidente, por último, eu tenho prestação de contas anual 382.903, 2014, Universidade Estadual de Ponta Grossa, exercício de 2013, diretoria de contas estaduais e Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalva, também em manifestação da Inspetoria de Controle Externo, que pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta, senhor presidente, pela regularidade com ressalva, mas fiz questão de mencionar no voto todo o trabalho desenvolvido pela Inspetoria que mostra a necessidade de adequações, né, em relação ao regime de adiantamentos e despesas, adiantamentos inumerários para servidores de deslocamentos, etc. Então, esses detalhes, faço o voto, toda a observação, até para que haja um acompanhamento pela Inspetoria de Controle Externo, que vai assumir também a referida área. Então, pela regularidade convencional, senhor presidente. Está em discussão a proposta. Votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que constava na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência. A presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, essa é a minha pauta pelos seguintes processos de tomada de conta extraordinária, número 67.816/11 e 69.6385/11,
ambos oriundos de comunicação de irregularidade formulada pela segunda Inspetoria de Controle Externo, em razão de irregularidades havidas no âmbito da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, ARPA. Já foram relatados e na sessão do dia 20/11, quando então houve solicitação de vista pelo auditor Cláudio Canha. Esclareço que inicialmente apresentei proposta de voto em ambos os expedientes pela procedência da tomada de contas e consequente irregularidade das contas, por não ter vislumbrado o caráter emergencial que autorizaria as dispensas efetivadas. No entanto, o ilustre conselheiro Fernando, por ser o atual responsável pela fiscalização da entidade, solicitou vista dos autos com o intuito de trazer esclarecimentos complementares, apresentando na referida sessão proposta divergente, com a qual manifestei minha concordância. Eu consulto o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, se pretende debater a matéria. Então, havendo interesse da discussão, eu gostaria de ouvir primeiramente o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Senhor presidente. Excelência. Senhor presidente, os dois processos são conexos. Um trata da obra de dragagem dos bestos, do Cais do Porto, e outro do acompanhamento, a fiscalização ambiental dessa obra. Eu concordo com o relator de que os gestores que constam dos autos, na realidade, já foram praticamente conduzidos a fazer a dispensa da licitação. Quanto a eles, realmente não há como considerar que suas contas estejam irregulares. Mas houve a irregularidade. O que está ausente nos autos, a meu ver, é a devida responsabilização de quem, mesmo sendo, conforme consta dos próprios autos, mesmo que a Capitania dos Portos reiteradamente tenha solicitado à administração dos portos de Paranaguá e Antonina que fizesse a obra, assim mesmo essa obra até 2010 não foi feita. Eu não sei qual o período em que, porque isso apenas consta como informação, em que a Capitania dos Portos havia cobrado a execução dessa obra, e entendo então que devam ser chamados os gestores anteriores, de períodos anteriores, para que justifiquem a ausência de realização da obra. O que ficou bastante claro para mim que houve a desídia de alguém que resultou na, entre aspas, emergência da contratação. Então, eu não lembro se o conselheiro Fernando havia proposto isso. Não, na realidade, bom, se vocês conseguem uma parte, não pedi a palavra, mas só para esclarecer, na verdade eu mencionei que a responsabilidade era anterior, mas que nesse processo não estaria chamando em função como foi formulado o pedido. Não tenho nada também a objetar, conselheiro Duval, que isso seja afastado, julgado já o mérito em relação ao imputado e que seja aberto um procedimento de, ou tomar de conta pela inspetoria que Vossa Excelência vai assumir, avaliar, mas acho que a tomada de contas para os demais pode ser feita, em separado, porque essa aqui já está para ser julgada. Julgamos em relação aos gestores atuais, que foram objeto de impugnação. Porque esse, como você me afirmou, foi o que fizeram, tentaram suprir a omissão, e aí estamos penalizando esses por falta de planejamento. Continua em discussão, conselheiro Ivens. Apenas talvez para contribuir com a discussão, que esse processo da falta de dragagem realmente é uma coisa que remonta a alguns anos atrás. Eu mesmo tive a oportunidade de relatar processos em que essa ausência ou a deficiente prestação de serviço já foi analisado em prestações de contas. Se não me engano, acho que foi exercício 2004 e 2005, se não me falha a memória, que o então superintendente à época foi responsabilizado. Me parece que o objeto dessa tomada, ela se prende ao fato de não ter havido o adequado procedimento para a contratação. Eu tenho dúvida se nós poderíamos agora retroagir a um exercício anterior, até mesmo a inspetoria que agora vai ser responsável pela fiscalização, se isso seria possível. Realmente eu tenho minhas dúvidas quanto a essa
possibilidade, e até teria que, me parece, analisar até se esse fato não foi analisado nas prestações de contas subsequentes, que eu tenho a certeza de que 2 processos eu relatei em que isso foi, inclusive, motivo de imputação de sanção de restituição de valores ao gestor. Se não me falha a memória, foi 2004 e 2005. Teria, evidentemente, que consultar os autos. Então, senhor presidente, se não houver objeção, eu solicitaria a vista de ambos, até para esclarecer, pedindo vênia a todos, mas eu não detenho essas informações, me comprometo a trazer na primeira sessão de julgamento do ano que vem. Vista, concedida a Vossa Excelência em ambos os processos, continua com a palavra o ilustre relator. Processo número 41, 45, 85, 13. Trata-se de recurso revista interposto pelo presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, senhor Manuel Messias Gonçalves, em face da decisão consubstanciada no Acórdão 1590/13 da primeira Câmara dessa Corte, nobre conselheiro doutor Ivens, que julgou irregulares as contas em razão de constituição irregular do serviço de assessoria jurídica da entidade e do serviço de informática, com aplicação de multa e encaminhamento ao Ministério Público para apuração de eventual ato de improbidade administrativa. Em sua manifestação, o recorrente alegou que há grande dificuldade para manter servidores efetivos na Câmara Municipal, razão pela qual contratou assessoria jurídica no ano de 2009, bem como pela contratação da empresa CIAP para digitação das informações do SIM-AM. Todavia, informa que fez concurso público para suprir a carência de advogado, contador e agente administrativo, e que os candidatos aprovados foram nomeados e estão no exercício de suas respectivas funções, juntando documentação comprobatória. Continuou sua defesa através de anexação de declarações dos vereadores do município, afirmando que o presidente do Legislativo agiu de boa fé ao contratar a empresa CIAP para digitação das informações no SIM-AM, em face da recusa do contador em realizar o trabalho, se não recebesse gratificação por esse serviço, não lhe restando outra alternativa a não ser contratar esses serviços por meio de licitação. Instruído o feito, a Diretoria de Contas Municipais ponderou que os documentos juntados pelo recorrente demonstram o esforço do presidente do Legislativo de Itaúna do Sul em dotar a Câmara Municipal de condições mínimas de trabalho, vindo a instituir concurso público e a nomear servidores para exercer funções importantes, adequando-se às recomendações e ao prejulgado do Tribunal de Contas. Por sua vez, o Ministério Público, em seu último posicionamento, propugna pelo não provimento da peça recursal, por entender que a documentação carreada aos autos não tem um condão de legitimar as condutas tidas como irregulares. Consoante se abstrai dos autos, as contas foram julgadas irregulares em razão da constituição irregular do serviço de assessoria jurídica, primeiro, com a contratação direta de escritório de advocacia e, segundo, com a nomeação de cargo comissionado de servidor já ocupante de outro cargo junto ao Executivo. E da contratação da empresa CIAP, Serviço de Informatização e Assessoria Pública para a digitação do SIM-AM e SIM-AP. Relativamente à primeira impropriedade, o arresto atacado não merece censura. A municipalidade efetivamente contratou diretamente escritório de advocacia para a prestação de serviços jurídicos, apesar de, à época, não possuir em seus quadros o cargo de assessor jurídico. A referida contratação só se afiguraria consentânea com o prejulgado número 6, caso existente concurso público anterior e infrutífero, e o valor da contratação fosse razoável em comparação à remuneração de servidor equivalente, que não foi o caso dos autos, ante a inexistência de qualquer concurso público anterior. Ademais, insuperável se mostra a questão atinente à nomeação de Nelson Brito Rodrigues em cargo comissionado de assessor jurídico, pois o mesmo já titulava cargo em comissão de assessor jurídico junto ao Executivo,
em franca violação ao artigo 37(16) da Constituição. Em verdade, tal fato deveria ter ensejado a instauração de tomada de contas pela decisão recorrida, a qual não se mostra adequada em sede recursal. Diante de tais argumentos, há que persistir a irregularidade das contas. No concernente à contratação da empresa SIAP para a digitação do SIM-AM, SIM-AP, há que ser ressalvada a impropriedade. Não vislumbro que tal possa fundamentar a irregularidade das contas em razão tão somente de se ter procedido à contratação de empresa para a alimentação do SIM-AP, quando a Câmara possuía contador para o desempenho da função. Ocorre que, como constante dos autos, notadamente as diversas declarações juntadas ao feito, no caso peças 111, 106, 101 e outras tantas, houve recusa do contador em realizar a alimentação do SIM-AP, sem o pagamento de gratificação respectiva. Ainda que se argua que o ente municipal deveria ter aberto procedimento administrativo disciplinar em razão da recusa do exercício de atribuição inerente ao cargo, por certo que a ausência de alimentação do SIM ainda persistiria, exigindo do gestor a prática de conduta para o suprimento da lacuna, o que se fez com a abertura do procedimento licitatório, que culminou na contratação glosada por essa Corte. Assim, entende-se que a referida contratação se deu de maneira pontual e para suprir situação extraordinária, não havendo má-fé a inquinar de sobremaneira as contas. Diante disso, a impropriedade pode ser convertida em ressalva. Destarte, afasto um dos fundamentos da irregularidade das contas, afastado um dos fundamentos da irregularidade das contas, não subsiste razão para a imposição de duas multas, cumprindo afastar uma delas. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de revista, mantendo a irregularidade das contas em razão da constituição irregular do serviço de assessoria jurídica, convertendo em ressalva a impropriedade atinente à contratação da empresa SIAP, Serviço de Informatização e Assessoria Pública, para a digitação do SIM-AM e SIM-AP, afastando a respectiva multa. É o relatório e voto, senhor presidente. Ele está em discussão, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu vou solicitar a vista desse processo, essas contas de 2009, que incluem questões atinentes ao pré-julgado número 6, eu tenho analisado de uma maneira mais, talvez, bondosa. Então, são vários detalhes, eu solicito vista desse processo. Vista concedida. Processo número 89-0662/13. Trata-se de recurso de revista interposto pela Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Michel Cury, em face do acórdão 5.123 da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas relativas à transferência voluntária celebrada junto ao município de Curitiba, nos exercícios 2008 a 2010, em razão de ausência de certidão negativa de débitos específica, bem como da não apresentação de pesquisa de preços para justificar as aquisições realizadas para a execução do objeto do convênio. Além da irregularidade das contas, o referido arresto determinou a aplicação de multas a ex-presidente da APPF, em face das impropriedades apontadas. Esse processo já foi relatado anteriormente, quando houve solicitação de vista por parte do conselheiro Dr. Ivens Linhares. Ressalto que, na ocasião, propus o julgamento nos termos da instrução e do parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar as multas impostas, considerando que, apesar das associações de pais e mestres de escolas públicas assumirem franco papel de colaborador da instituição educacional, na sua esmagadora maioria, são formadas por indivíduos leigos, sem a necessária ou mínima formação para a condução a contento de atos formais mais complexos, como o caso da execução de uma obra pública de grande porte, que a consensa vênia deveria ter sido protagonizada pelo próprio município.
e a sua respectiva prestação de contas. Apesar disso, mantive a irregularidade das contas, uma vez que a matéria recursal devolvida à apreciação dessa Corte restringiu-se apenas à aplicação de 2 multas, devendo a irregularidade ser mantida pelos fundamentos do próprio arresto vergastado. Eu consulto o conselheiro Ivens se tem alguma proposta diferente da que apresentei. Nada a acrescentar, senhor presidente. Vossa Excelência concluiu, ilustre relator? Sim, está concluído. Pela irregularidade, não é? Mas mantendo as multas, mantendo a irregularidade, mas excluindo as multas, exatamente, porque não foi objeto, inclusive, do recurso a questão da irregularidade, somente as multas. Então, está em discussão, auditor Cláudio Caio. Senhor presidente, eu comungo da opinião do relator em relação à ausência de capacidade da Associação de Pais, Professores e Funcionários de uma escola em realizar uma obra, que, se não me engano, é isso, é uma obra da quadra poliesportiva, que é formada por pessoas leigas, mas eu estou com o acordo aberto e que estão sendo julgadas as irregularidades das contas de Wanda Caetano Jacob, que é a presidente da associação. Então eu não vejo como julgar irregulares se a associação não tinha essa capacidade. Eu entendo que a responsabilidade deve ser atribuída ao município. Em função disso, eu estaria inclinado a propor a conversão em tomada de conta extraordinária para que sejam trazidos ao polo passivo os gestores do órgão repassador. Continua em discussão. Só a título de esclarecimento, não é? Até entendo o posicionamento do Dr. Cláudio, mas, infelizmente, a recorrente ela não questionou em nenhum momento a irregularidade, apenas se insurgiu quanto à aplicação das multas. Então, eu não pude avançar, inclusive, para considerar regular. Ela não me pediu isso, não pediu isso efetivamente à Corte, razão pela qual eu mantenho a irregularidade, que não foi questionada, e elimino apenas a aplicação das multas. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, apenas quero registrar, então, o meu voto para que, de ofício, seja convertido os autos em tomada de conta extraordinária. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, Sim. eu também vou acompanhar a sugestão do auditor Cláudio. Ficam registrados os votos. Processo número 49246809, trata-se o presente de retificação de acordo com pedido de rescisão, o qual já restou analisado por essa Corte por meio do acórdão 6.704/13 do Tribunal Pleno, que houve por bem julgar improcedente o pedido, mantendo a decisão e o registro das admissões oriundas do concurso aberto pelo edital 01 de 2008, promovido pelo município de Nova Tebas. Ocorre que, no dispositivo do referido julgado, como apontado pela Diretoria de Execuções, o acórdão 6.704/13, pleno, julga por manter incólume a decisão definitiva monocrática 1522 de 2008, e não a decisão definitiva monocrática número 1533 de 2008, também do gabinete do conselheiro Caio, a qual tem como origem o município de Nova Tebas e relaciona-se com o edital 01 de 2008. De fato, há erro quanto à menção à decisão que se pretendia rescindir, o qual derivou de equívoco constante já da inicial do requerente, que apontou expressamente a decisão definitiva monocrática número 1522 de 2008, e que foi reproduzido durante toda a instrução. Em verdade, a decisão correta é a decisão definitiva monocrática número 153308. Eis que essa
é que está relacionadas às admissões efetuadas pelo município de Nova Tebas por meio do edital 01 de 2008. Destarte, presente na referida decisão erro material, impõe sua correção, a fim de que conste explicitamente a decisão definitiva monocrática correta. Assim, voto pela retificação do acórdão número 6.704/13 do Tribunal Pleno, para que, ao invés da referência à decisão definitiva monocrática número 1522/08, conste a decisão definitiva monocrática número 1533/08, do mesmo conselheiro. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 29.3826/13. Trata-se de pedido de rescisão, por meio do qual se pretende a desconstituição do acórdão 419/13 da primeira Câmara desse Tribunal de Contas, que houve por bem julgar irregulares as contas relativas à transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Educação, em virtude da existência de saldo não comprovado e não devolvido, tendo sido anotada a ressalva atinente à divergência existente entre o contido no plano de aplicação com serviços de terceiros e os valores constantes da planilha DAT 5. O requerente explicitou que o saldo remanescente desse mesmo convênio é objeto dos autos número 12.42.42.13, que obedece ao novo sistema de prestação de contas via SIT, Sistema Integrado de Transferência, tendo o mesmo já sido objeto de devolução pela associação, folhas 4, diante de tal fato, e tendo realçado a ausência de prejuízo ao erário e ao cumprimento de todos os objetivos pactuados no referido ajuste, propugnou o requerente pela regularidade das contas. A Diretoria de Análise de Transferência afirmou que o requerente promoveu a prestação de contas junto ao CIT e promoveu a instauração de processo de prestação de contas número 12.42.42.13 em trâmite perante o Tribunal, opinando pela procedência parcial do pedido de rescisão para o fim de se incluir o importe de R$ 6.753,78 como saldo a comprovar via Sistema Integrado de Transferência, o que será objeto do processo de prestação de contas número 12.42.42.13. No mais, a DAT manteve a ressalva em razão da inadequação de despesas relativas à contratação de serviços de terceiros, que divergiu em valores do consignado no plano de aplicação. De igual forma, o Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido para reformar a decisão, afastando o dever de restituição imposto e mantendo a ressalva apontada no acórdão 419.13 da primeira Câmara, em virtude da inadequada aplicação dos recursos. Os opinativos são uniformes quando apregoam o provimento parcial do pedido, diante da inscrição do saldo residual do convênio no CIT. Diante disso, a irregularidade não mais subsiste, podendo as contas serem julgadas regulares com a procedência do presente pedido. Apesar do requerente pleitear genericamente a regularidade das contas, o mesmo não teceu qualquer argumento acerca da impropriedade expressamente consignada como ressalva. Daí segue que, diante da inexistência de qualquer alegação ou justificativa que permite sanear a impropriedade, impõe-se a manutenção da ressalva atinente à divergência existente entre o contido no plano de aplicação com serviços de terceiros, pessoa jurídica, e os valores constantes da planilha DAT 5. Dentro do exposto, acompanho o opinativo técnico e ministerial e voto pela restituição imposto, julgando-se as contas regulares com a ressalva, em virtude da inadequada aplicação dos recursos. É o relatório e voto. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 51.9386/11, versus autos acerca de consulta formulada pelo prefeito de São José dos Pinhais. Senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, se não houver objeção, eu solicito vistas. Vista concedida, Vossa Excelência. Processo número 568635,
encerram os presentes autos consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Vitorino, indagando sobre diversas questões afetas à implantação do sistema de controle interno. Após a manifestação da Diretoria de Jurisprudência e Biblioteca, Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, foi determinado o apensamento da consulta protocolada nessa Corte sob número 83.964 de 12, pelo mesmo interessado, com indagações que complementam o presente expediente e determinando o encaminhamento para nova instrução, os quais responderam de forma uníssona aos questionamentos. Senhor presidente. Pela ordem. Pedindo escusas por interromper o relato, eu solicitaria vistas desse processo. Vista concedida. E essa era uma consulta longa. Processo... não me foi devolvido. Senhor presidente, os demais processos ou não me foram devolvidos ou estão adiados regularmente, então minha pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais. Esta presidência também agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, eu tenho na minha pauta o processo de tomada de conta extraordinária 533-72510, originário da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Na verdade, o doutor Durval, ele já havia antecipado o interesse em pedir vista desse processo. Exatamente. Eu mantenho o meu pedido de vista. Eu agradeço, senhor presidente, era o que eu tinha a relatar. Primeiramente, defiro o pedido de vistas feito pelo conselheiro Durval Amaral e agradeço a participação do conselheiro Ives Linhares. Passo a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora. Tenho os processos que solicitei inclusão em mesa, 11.06.514 de 14, trata-se de requerimento de férias da procuradora Juliana Rainer, férias relativas ao exercício financeiro de 2013, a serem usufruídas a partir de 5 de janeiro de 2015. As manifestações são favoráveis e assim é o voto. Em discussão, votação aprovada. Tenho certidões liberatórias do município de Nova América da Colina, processo 11.21.556.14, a instrução da Diretoria de Contas Municipais informa pendência em relação à agenda de obrigações. As demais manifestações não apontam nenhum óbice, com exceção do Ministério Público, que justamente faz referência a esse impedimento da Diretoria de Contas Municipais. A proposta que apresento é no sentido do deferimento da certidão nos termos regimentais, tendo em vista o entendimento de que o artigo 85 da Lei Complementar não faz menção a essa circunstância, não prevê a circunstância como razão de impedimento da emissão da certidão. Então, a proposta é pelo deferimento. Em discussão? Senhor presidente, Sim. Apenas uma observação, é que talvez tenha me passado desapercebido, é que o motivo do deferimento nos processos anteriormente relatados teria sido o fato de que, excepcionalmente, estaremos relevando essa exigência da apresentação tempestiva das informações no CIAM, mas com isso não estaríamos excluindo a exigência
do CIAM. Então, apenas eu queria só ressalvar esse meu ponto de vista com relação a isso, não divergindo da conclusão, apenas do fundamento, apenas para registrar essa ressalva de opinião. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, vou fazer constar a ressalva do Dr. Ivens. Tenho outra certidão liberatória do município de Ourizona, processo 10.20.89014. Nesse caso, a Diretoria de Contas Municipais também aponta essa existência de pendência em relação à agenda de obrigações, enquanto que a Diretoria de Execuções aponta questão relativa a cumprimento de decisão, o Acórdão 5.150 de 2013 da Segunda Câmara. Segundo a informação da Diretoria de Execuções, foram encaminhadas informações pelo município, que foram analisadas pelo Ministério Público de Contas, e foi encaminhado, a partir desse parecer, o processo ao gabinete do relator, conselheiro Fábio Camargo, porém, não foi ainda analisada essa situação por parte do relator daquele processo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela concessão da certidão liberatória e aduz em relação à pendência apontada pela Diretoria de Execuções que, mesmo que essa diretoria ainda não tenha se pronunciado acerca do cumprimento da decisão do Acórdão 5.150, partindo apenas da análise executada pelo Ministério Público sobre o tema, entende-se que a falta de expressa determinação do relator para a baixa de responsabilidade não deve ser empecilho à obtenção da certidão liberatória pela entidade, com o consequente não recebimento de transferências voluntárias. Então, aqui, considerando essas circunstâncias, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que o óbice que foi informado pela Diretoria de Execuções não deveria impossibilitar o deferimento da certidão. O Ministério Público de Contas opina pelo indeferimento da certidão em razão do descumprimento da agenda de obrigações e apenas menciona essa questão do processo pendente, com determinação pendente, e diz que nesse processo opinou pela baixa de responsabilidade do município. Então, senhor presidente, entendo que esse óbice do cumprimento da decisão me parece que pode ser superado nesse momento, ficando a cargo do relator da decisão analisar a sua baixa ou não posteriormente. E quanto à agenda de obrigações, da mesma forma que no processo anterior, entendo que o óbice deve ser superado. Então, a proposta é pelo deferimento da certidão. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho na pauta ordinária uma tomada de conta extraordinária, o processo 622-663 de 2010. Esse processo, senhor presidente, vou solicitar a retirada de pauta. Eu tentei obter uma informação com o processo ainda adiado, mas não foi possível, será necessária diligência à Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Então, deferido. Obrigado. Tenho execução orçamentária, processo 100-5882 de 2014, execução orçamentária do mês de outubro de 2014. Aqui o processo informa que foi liquidado nesse mês o importe de R$ 21.123.000 aproximadamente. As manifestações são uniformes pela regularidade da execução orçamentária e financeira e a proposta seguem as manifestações. Em discussão, votação, aprovado. Tem o 579-462 de 2008, é um recurso de revista interposto pelo senhor Nelson de Souza Coelho, visando reforma do Acórdão 2081 de 2008 da Primeira Câmara, que negou registro à sua inativação de policial civil, que havia sido fundamentada na Lei 51 de 85, a questão que o tribunal, à época, entendia que deveria
o servidor comprovar o requisito de idade mínima. Esse óbice foi superado posteriormente, e aqui a manifestação da diretoria jurídica é pelo recebimento do recurso para apreciação do colegiado, e apontando que, uma vez que o acatamento do seu opinativo redundaria na alteração da uniformização do tribunal. Então, na verdade, a unidade opina pelo improvimento. Esclareço que o ato foi reformulado e passou a ser fundamentado a concessão na Lei Complementar 93 de 2002. O Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento e provimento do recurso, e a proposta que apresento é nesse sentido pelo provimento. Na verdade, senhor presidente, aqui eu fiz um relato incorreto, porque foi uma primeira manifestação da então diretoria jurídica, mas uma manifestação posterior também é pelo provimento. Então, seguindo as manifestações uniformes, pelo provimento e registro da aposentadoria. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem o recurso de revista 708682 de 2012. É um recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão 2986 de 2012 da Primeira Câmara, que julgou regulares contas do gestor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica, exercício financeiro de 2011. O recurso aponta que, em parecer ministerial que fez parte da prestação de contas, havia a indicação de irregularidades. As irregularidades seriam as seguintes: ausência no quadro de pessoal da entidade de engenheiro civil ou engenheiro químico, que seriam os responsáveis, teriam a responsabilidade técnica pelos serviços prestados, existência de contrato de prestação de serviços que não contemplam a área de engenharia, ausência na instrução processual de avaliação quanto à aferição de lucro pela prestação de serviço e ou aferição quanto à efetiva cobrança das taxas que lhes são devidas, inobservância do disposto na portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde, decreto 5.440 de 2005, no que tange aos procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade de água para consumo humano. Essas irregularidades haviam sido apontadas no parecer, com a sugestão de que fosse concedido prazo ao gestor para que as justificasse. E isso não ocorreu. O recorrente salienta que o relator da decisão recorrida limitou-se a observar na respectiva proposta de voto, abre aspas, que as questões de pessoal são tratadas de forma ampla por ocasião da prestação de contas e os questionamentos do parquê, neste momento, não podem causar prejuízo para a entidade. Ressaltou ainda a pertinência da observação do Ministério Público de Contas quanto à inviabilidade operacional da autarquia, a qual não dispõe de profissionais essenciais à implementação de suas atividades fins. Então, esses trechos fizeram parte do voto do relator da decisão recorrida. O recorrente aduz como razões de recurso que, da leitura conjugada dos artigos 15 e 16 da Lei Orgânica desse Tribunal, se extrai de modo irretorquível que somente cabe a prolação de decisão definitiva pela regularidade das contas quando essas evidenciarem de forma clara e objetiva a legalidade, a legitimidade, a eficácia e a economicidade dos atos de gestão, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a entidade não possui em seu quadro engenheiro civil e ou engenheiro químico que sejam responsáveis pelos serviços prestados. Aduziu também que o exame das prestações de contas anuais deve ter por norte as competências fixadas no artigo 70 da Constituição, que obrigam uma efetiva fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, o que não se verificou em sua plenitude no caso específico. Aduz que não é possível extrair da instrução do feito
nenhuma informação quanto à efetiva arrecadação das tarifas decorrentes da atividade finalística da entidade, circunstância que impede a adequada aferição do cumprimento do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também que a fiscalização operacional e patrimonial a ser exercida pelas Cortes de Conta não pode prescindir de aferir a observância por parte da autarquia municipal da legislação regente de sua atividade econômica, especial no que tange a citada já portaria do Ministério da Saúde e decreto também que já fiz menção. Por fim, assevera que não dispõe da autarquia de pessoas qualificadas em seu quadro de profissionais, carece a própria instituição de expertise para a consecução de suas finalidades estatutárias, por ausência de profissionais habilitados e capazes de se responsabilizar pela operação do sistema de abastecimento de água e saneamento. Relembra que propugnou a fixação de prazo de 180 dias para a regularização da situação, bem como a notificação do prefeito de Terra Rica para que fossem criados e providos os cargos, observado o artigo 37 da Constituição, necessários os cargos ao efetivo desempenho e alcance das finalidades precípuas da autarquia. Aduz que, não obstante a gravidade da situação, reconhecida inclusive no voto do relator das contas, nada foi fixado a respeito do aduzido na parte dispositiva da decisão. Requer, então, o provimento do recurso para que o acórdão seja reformado, considerando a ausência nos quadros da entidade de um profissional habilitado a assumir a responsabilidade técnica, o que caracteriza a infração à norma legal, além de não vislumbrar na instrução parâmetros para a aferição da efetividade no exercício da arrecadação das taxas. Alternativamente, propugna pela reforma parcial da decisão para que seja determinada a autarquia a readequação do seu quadro pessoal e nos moldes de um julgado precedente ao acórdão 3.158 de 2010 da primeira Câmara, que seja fixado um prazo de 180 dias para a regularização da situação. Propugna também que o prefeito municipal de Terra Rica seja notificado quanto à necessidade de que sejam criados e providos os cargos, e esse é, então, o pedido. O gestor apresentou contra-razões, aduziu que o município de Terra Rica, com sua população de aproximadamente 15.221 habitantes, optou desde 1993 pela prestação direta de seu serviço de saneamento, que se o SAMAI de Terra Rica fosse promover as contratações de pessoal tais como exigidas pelo órgão ministerial, certamente a autarquia iria gastar valores consideráveis exclusivamente para despesas com pessoal. Asseverou que um engenheiro, um químico ou um contador concursado para 20 horas, por exemplo, não teria muito o que fazer no SAMAI e a entidade deixaria de existir, já que contratações perenes, desnecessárias de pessoal que não agregariam absolutamente nada, só tomariam totalmente os poucos recursos públicos disponíveis. Afirma que deve haver a observância à autonomia municipal e ao pacto federativo. Quanto à contratação de um químico, afirma que a entidade está totalmente regular junto ao Conselho Regional de Química e cumprindo adequadamente a portaria 2.914 de 2011 e não a já revogada portaria citada pelo Ministério Público. Aduz que os serviços de engenharia são exigidos muito esporadicamente na entidade, já que as obras não são comuns. Além disso, quando são necessários tais serviços, a autarquia se vale de todo o apoio necessário junto ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, ao qual o município de Terra Rica é consorciado, bem como dos técnicos da Fundação Nacional de Saúde. Quanto à questão contábil, esclarece que a servidora mencionada está respondendo tecnicamente pela contabilidade da autarquia, que, embora tal questão tenha sido apontada como irregularidade, tal item não merece prosperar, haja vista que a referida servidora, mesmo sendo ocupante de cargo efetivo de auxiliar administrativo, está habilitada junto ao Conselho Regional de Contabilidade como contadora. Em relação às considerações sobre a efetiva cobrança de tarifas de Terra Rica, observa que em todo e qualquer serviço de saneamento, nem todas as faturas lançadas são efetivamente arrecadadas, sobretudo diante da realidade local de pequenos municípios. De qualquer modo, saliento que, do ponto de vista da legalidade da responsabilidade fiscal, a autarquia, em 2012, manteve o adequado equilíbrio, pois, se isso não tivesse ocorrido, a DCM teria feito esses apontamentos em suas análises, o que não ocorreu. Afirma que as questões relativas à gestão, tais como o percentual de efetiva arrecadação de tarifas e eficiência de tratamento sanitário, envolvendo água e esgoto, muito embora a Terra Rica ainda não possua esgoto,
não podem ser considerados para efeito de reprovação de contas, já que possuem conteúdo programático e caráter eminentemente administrativo, sendo devidamente dirimidas por ferramentas específicas e por meio de auditorias e proposições específicas, tal como salientado pelo órgão ministerial. A Diretoria de Contas Municipais faz um apanhado da situação, entende ao final plausível o requerimento formulado pelo recorrente e manifesta pela reforma parcial do acórdão para que seja determinado a autarquia que no prazo de 180 dias promova a readequação do quadro pessoal. E aqui, conforme o precedente da primeira Câmara, que já referi, que foi relatado pelo então auditor Ivens Linhares. O Ministério Público de Contas destaca que assiste razão ao recurso diante da incongruência da decisão e aqui também da mesma forma que no pedido manifesta pelo conhecimento da insurgência no mérito integrar o provimento para que as contas sejam julgadas irregulares. Alternativamente, provimento parcial para que seja expedida a determinação à autarquia, para que faça a readequação do seu quadro de pessoal em 180 dias, conforme precedente, e notificação do prefeito municipal também quanto à necessidade de se criar e prover os cargos correspondentes. E a proposta que apresento é pelo conhecimento, provimento parcial, para que seja feito, então, essa determinação à autarquia e a comunicação também ao prefeito municipal. Senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Fernando. Então o provimento é parcial. Mas Vossa Excelência, o provimento é parcial. É parcial porque eu entendo que o provimento integral não seria possível, até porque não houve o contraditório na prestação de contas. Então eu vou me restringir então a questão da determinação. Entendo as razões do recurso ministerial, até porque já é conhecida até a própria matéria de processo dessa mesma relatoria. Só que eu acredito que uma determinação envolve a aplicação daquele princípio que estamos sendo mais realistas que o próprio rei. Ou seja, um serviço de água e esgoto, será que necessariamente ele precisa ter um engenheiro químico contratado de forma efetiva? Ele precisa ter um engenheiro contratado de forma efetiva? Dada a sua dimensão, já da sua eventualidade no monitoramento das águas, etc. Eu vi no processo porque houve contratação por prestação de serviços e está atendendo às normas sanitárias. Então eu substituiria a expressão por uma recomendação para avaliação da efetiva necessidade de ter ou não nos seus quadros efetivos. Então, essa seria a minha posição. Diria uma recomendação e não determinação para avaliação, porque aí nós estamos nos substituindo ao próprio gestor, dizendo que ele necessita sem que nós tenhamos qualquer avaliação da necessidade de uma prestação de serviço em caráter integral. Senhor presidente. Ainda para discutir, conselheiro Ivens Linhares. Muito obrigado. Apenas para colaborar na discussão, uma vez que o ilustre relator mencionou um acórdão de minha lavra, mencionado pela Diretoria de Contas Municipal, na sua instrução, não especificamente pelo relator, mas esse, na verdade, era um acórdão de uma certidão liberatória em que eu adotei, de fato, uma determinação do município, do Ministério Público naquela oportunidade para que fosse feita uma readequação da estrutura de cargos do município, que incluía, inclusive, engenheiro, mas me parece que não tem, com todo respeito à DCM, nenhuma pertinência com a matéria que nós estamos discutindo aqui. Então, apenas eu queria só esclarecer que o precedente apontado pela DCM me parece que não é aplicável nesse caso, que era uma certidão liberatória para readequação de cargos do município e que incluía o de engenheiro civil, não propriamente num serviço autônomo de água e esgoto, num município de Guairaçá. Era só esse esclarecimento, senhor presidente, para contribuir para a discussão. Senhor presidente, inicialmente eu agradeço o esclarecimento muito importante do conselheiro Ivens. Na verdade, o próprio recurso do Ministério Público já faz menção, quando requer alternativamente provimento parcial, com essa providência, o próprio recurso já faz, e aí
a instrução da Diretoria de Contas Municipais endossa e, do mesmo modo, o parecer do Ministério Público no recurso. Eu entendo perfeitamente o receio, não, a ideia do conselheiro Fernando, que o tribunal não deve avançar demais nesse tipo de situação. O que ocorre, eu creio que todos aqui já sabem, inclusive esses pareceres do Dr. Gabriel, eles mencionam, alguns deles, mencionam aquele surto que houve, não me lembro nunca o município, mas que foi o maior surto de leptospirose do mundo, em termos de abrangência da população do município. Então, eu tenho para mim, primeiro que o próprio, nas contrarrazões do gestor desse serviço, ele já menciona que Terra Rica não tem esgoto. Para mim, eu não sei, não posso dizer como é prestado o serviço da Sanepar, mas eu quero crer que, se o município não tem condições de ter uma estrutura para esse serviço de água, porque não é de esgoto, e deveria ter o de esgoto, obviamente, ele tem que recorrer à Sanepar. A autonomia dele vai até o limite, deveria ir até o limite das suas condições, das suas possibilidades. Agora, o fato de ter o serviço e não ter essa supervisão, aí eu entendo que está incorreto. Então, com essas breves considerações, eu até... talvez o prazo de 180 dias não seja o suficiente, mas eu creio que o tribunal tem que tomar uma posição em relação a isso, porque acompanhar apenas nessas prestações dessas entidades, apenas essa questão contábil e não se ater de fato às suas finalidades, realmente não confere efetividade à nossa atividade. Continua em discussão. Senhor presidente, peço a palavra só para concluir a minha proposta de voto. Eu vou manter como recomendação. Eu concordo com o relator em relação à necessidade de ser efetuado o replanejamento do serviço de água. Agora, eu não posso, nesse processo, conselheiro, simplesmente pôr uma determinação sem conhecer a realidade. Nós estamos falando sobre o parecer do Dr. Gabriel. Na verdade, ele é um ideário, né, de tudo que seria possível o tribunal fazer. Agora, não só nas prestações de contas. Por exemplo, o trabalho que você sugeriu não comporta, na minha avaliação, na prestação de contas, comportaria uma atuação do tribunal em relação à gestão de resíduos sólidos e à gestão de esgotos do Estado do Paraná, ou especificamente um ou outro município, mas não na prestação de contas específica. Então, por isso que eu entendo a preocupação, mas estaria como recomendação, né, até porque as informações que eu vi no processo tem uma supervisão contratada terceirizada, e não efetiva. Então, uma recomendação, se assim entender. Então, minha proposta diverge de transformar em determinação como recomendação. Encerrada a discussão, vamos partir para a votação. Temos uma divergência entre o relator e o conselheiro Fernando. Ambos são pelo provimento parcial. O doutor Tiago com determinação, o doutor Fernando com recomendação. Conselheiro Nestor. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Nós vamos manter a conta regular com a recomendação, portanto, o provimento é parcial, onde está determinação, vai constar recomendação. Isso. Mas a conta é regular. Essa é a proposta do conselheiro Fernando. Por isso que eu fiz esclarecimento do conselheiro Tiago, se o provimento parcial é só para isto ou para os demais pontos que o Ministério Público propõe a irregularidade em vários processos. Perfeito. Nós não estamos propondo essa irregularidade. Então, senhor presidente, eu entendo também da mesma maneira, o ministro Aires Brito, que sempre dizia que os tribunais não estão a serviço da população para governar, mas sim para aplicar a lei e, quando possível, e é o que fazemos muito aqui no Tribunal de Contas, e Vossa Excelência fez durante essa gestão e nas outras também, orientar. Então, eu vou acompanhar a proposta do conselheiro Fernando,
mantém-se a regularidade com recomendações. Pela ordem, estamos em processo de votação, mas vou abrir uma exceção. Muito obrigado, senhor presidente. É porque o conselheiro Nestor fez um comentário que eu acho bastante relevante em relação ao tribunal não apenas ter que cumprir a lei. Numa situação como essa, eu quero crer, inclusive eu achei muito boa a proposta do conselheiro Fernando, que o tribunal faça isso de uma maneira ampla. Eu acho, de fato, a questão mais eficaz. Mas eu acho que o tribunal não pode deixar de ser mais proativo numa situação dessa. Porque a recomendação ela não vai ser objeto, provavelmente, de análise depois em contas da Diretoria de Contas Municipais, embora haja a previsão do artigo 352. Então, eu só solicitei a palavra para reiterar que me parece pouco eficaz a recomendação nesse caso. Continuamos a votação, já temos o voto do conselheiro Nestor, que acompanha o conselheiro Fernando. Conselheiro Durval Amaral. Com a divergência. Conselheiro Ives. Com a recomendação do doutor Fernando. Auditor Cláudio Canha. Pela recomendação. Por 5 votos a 1, prevalece então o provimento parcial com recomendação. E eu consulto se... Não precisa? Quer dizer, eu acho que não precisa, né? Designação de novo relator, em função de que o resultado foi o provimento parcial. Agora, estou sendo meu informado aqui pela senhora secretária que precisa. Então, vai para o conselheiro Fernando. Tá bom, então o acórdão vai para o conselheiro Fernando. O relatório do processo. Continua com a palavra o relator, Tiago Barbosa. Senhor presidente, era o que tinha a relatar na sessão de hoje. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, os processos que eu tenho em pauta estão em vistas, então não tenho processo a relatar, apenas aproveito a oportunidade para desejar boas festas a todos. A palavra está livre. Sendo a última sessão do ano e também da nossa gestão, uma sessão de trabalho, eu quero agradecer a todos, ao conselheiro Nestor Batista, ao conselheiro Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, Durval Amaral, Ives Linhares, aos auditores Sérgio Valadares, Tiago Barbosa, Cláudio Canha, pela colaboração inestimável nesses últimos 2 anos. Agradecer ao Ministério Público, neste ato representado pela doutora Ângela, a Vera Amaro, nossa secretária, que trabalhou com eficiência e eficácia nos últimos anos. Agradecer os meus assessores diretos, o Bisinelli, a Mauritânia, o Emerson, e com eles todos os diretores, e por que não a todos os servidores do tribunal. Nenhum dirigente ou presidente consegue levar a bom termo o seu trabalho se não tiver a colaboração de todos os que o cercam. E eu tive, claro, passamos por momentos de dificuldades, mas o importante numa administração é o posicionamento que toma nos momentos de dificuldade. Porque administrar só em mares calmos é muito fácil. Temos que demonstrar que somos capazes também nos momentos de dificuldades. E eu, por isso, agradeço a todos. Quero agradecer também a todos os servidores do tribunal, nas pessoas do Evandro, da associação, e do Tadeu, do sindicato. Tivemos 2 anos de paz, de tranquilidade, de harmonia com todos os servidores,
e isso foi muito importante para que pudéssemos chegar a bom termo. De qualquer maneira, doutor Nestor, um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, principalmente com muita saúde a todos, porque é o que nós precisamos nesse momento, e já aproveito para desejar ao doutor Bonilha, ao doutor Ivens e ao doutor Durval uma feliz, profícua gestão, deixando claro que estarei à disposição com os poucos conhecimentos que tenho, mas com a bagagem que adquiri nesses 23 anos, estarei à disposição de Vossas Excelências para colaborar com a administração que entra agora em 2015, 2016. Muito obrigado a todos, bom Ano Novo, Feliz Natal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima para o dia 15 de janeiro, às 15 horas, ocasião em que será realizada a posse dos novos dirigentes para o biênio 2015-2016 e sorteio do relator das contas do governador do Estado para o exercício financeiro de 2014. Um grande abraço a todos. Levanta-se a sessão.